Muito obrigado pela banda. Bom, meu nome é César Bianco e eu faço parte de uma igreja lá em São Paulo chamada Monte Sião. Faço parte também de um movimento chamado Dunamis. E eu estou aqui desde ontem junto com os líderes de vocês. Ontem à noite nós passamos um tempo juntos, reunidos. Hoje também de manhã, de tarde. E mais uma vez então estou aqui para falar. Alguns já me ouviram falar bastante, mas eu vou falar mais um pouco em si. Você é a primeira vez que está me ouvindo, então você vai me ouvir um pouquinho essa noite, tudo bem? Tudo bem, gente? E antes de mais nada eu queria agradecer. A Grazi, Marcelo também, muito obrigado vocês como pastores daqui pelo convite. Para mim é uma honra poder estar aqui com vocês ministrando, compartilhando um pouco daquilo que Deus está fazendo na minha vida. E também conhecer pessoas novas que eu não conhecia. Foi um prazer tanto no bate-papo hoje. Foi muito bom comer aquele pudim. Está sendo muito legal, cara. Eu quero poder compartilhar uma palavra com vocês daquilo que Deus tem falado na minha vida, sabe? Uma coisa que é importante. Aliás, antes da gente entrar na palavra, eu preciso falar de um negócio com vocês. Esse ano, 2018, Deus tem me desafiado a ler livros. Quem gosta de ler livros aqui? Bastante gente, que bom. Eu confesso que eu estou sendo instigado muito pela minha esposa. Minha esposa é aquela pessoa que lê 3, 4, 5 livros de uma vez. Eu não consigo fazer isso porque senão eu começo a confundir as histórias. Então eu tenho que ler um livro até o final e acabar. Mas ela é uma pessoa que ela é apaixonada por leitura. E quando eu comecei esse ano, Deus começou a falar comigo: César, eu quero que você leia esse ano 24 livros. E eu lembro que no começo do ano eu falei: legal, Deus, eu vou ler 24 livros, mas eu vou ter que ler um livro a cada 15 dias. Quando eu comecei a fazer as contas, eu falei: caramba, Deus, tem alguma coisa errada nessa tua conta aí. Eu comecei a ver que eu tenho que ler um livro a cada 15 dias. E aí eu fui na livraria comprar livro junto com ela, com a minha esposa. A gente chegou e eu falei para a moça da livraria, eu falei: Deus pediu para eu ler 24 livros esse ano. Aí ela olhou para mim e fez assim: que legal, né? Com uma cara de decepção. E eu, nossa, achando que ela ia ficar legal, né? Ia achar legal, porque 24 livros, acho que não é todo mundo que lê 24 livros num ano. Ela eu falei: o que foi? Ela: não, porque eu já li 12. Isso era tipo na primeira semana, no primeiro mês do ano. O que você faz da vida, né? Você trabalha numa livraria, você vai ficar lendo livro o dia inteiro. E aí eu descobri que nesse processo todo de ler livros, eu estou lendo um livro a cada 15 dias. E eu tenho descoberto que quanto mais nós vamos pegando paixão com os livros, nós começamos a conversar com os livros. E os livros começam a conversar com a gente. Quem sabe o que eu estou falando? E aí é interessante porque quando você vai pegando uma paixão por leitura, você começa a se apaixonar ainda mais pela leitura da palavra, da Bíblia. E nós vivemos hoje uma geração de pessoas que são bem tecnológicas, pessoas que estão muito antenadas com toda a tecnologia, mas que muitas vezes não sabem nem procurar direito os livros na Bíblia. E Deus começou a falar comigo: César, eu quero que você viaje esse ano pregando. Eu estou viajando desde janeiro, vou viajar até dezembro. E todas as igrejas que eu vou, eu tenho falado disso. Porque Deus tem uma responsabilidade minha, Deus colocou sobre a minha vida, de poder falar e instigar pessoas a ler. Quando nós lemos, nós entendemos outras relações que outras pessoas têm. Nós ouvimos ideias diferentes. Nem sempre você vai concordar com tudo, mas você ouve, você abre a tua mente para coisas novas. Para coisas novas que Deus pode falar, para coisas novas que Deus já falou com essas pessoas, enfim. Então eu queria te instigar. Se você está aqui essa noite, lá no final a gente tem alguns livros. Eu fiz questão de separar uma mala de livros e trazer aqui para vocês. Então cutuca a pessoa do teu lado e fala assim: essa noite eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um livro. Eu vou fazer um merchan aqui. O meu pastor sênior, Teófilo Hayashi, escreveu um livro. Quem conhece o pastor Teófilo? Eu vou falar com o pastor Teófilo uma vez na vida. Ele escreveu um livro chamado Next Level. O próximo nível começa no fim da tua zona de conforto. Se você quer sair da tua zona de conforto, eu quero te indicar essa leitura. Eu quero saber se tem alguém que faz aniversário aqui hoje. Tem alguém que faz aniversário? Tem alguém que faz aniversário?
aniversário hoje? Como é que é? Eu sou o pai da menina, eu bebê estou fazendo 23 anos de casado. Então você está de presente. Olha só de palmas, então. Esse é o presente para você. Tá bom? Então, tem um outro livro que a gente trouxe, que lançou semana passada. É um jovem líder lá da Monte Sião, que faz parte do movimento Dunamis. O nome dele é Eduardo Nunes. Alguém já ouviu falar do Dudu? Como ele é famoso, tá vendo? 1, 2, 3, 4 pessoas. 4, 5 pessoas, mais eu, minha esposa, minha família, 7 pessoas conhecem o Dudu. Mas eu vou falar para vocês, esse livro é muito bom. Ele lançou semana passada, chama Avivamento Sustentável. Se você quer conhecer um pouco mais sobre avivamento, eu te indico comprar esse livro também. E a minha esposa pediu para eu falar sobre esse livro, porque ela já leu, e ela recomenda para você que é mulher. Se você é mulher, deixa eu ver quem são as mulheres. Você que é mulher, chama O Despertar da Leoa, da Lisa Weber. É um livro bem legal, ela leu, né, Pan? Você recomenda? Então, se você é mulher ou se você é marido, compra para tua esposa hoje à noite, tá bom? E tem um outro também que ela recomenda, minha esposa, tem um que chama Mulheres com Espadas. Isso é perigoso. Como carregar a sua cruz como uma heroína. É um livro muito bom que ela leu também. Ela falou, pode falar desse livro que é bom. Eu já li, ela já leu, na verdade, minha assistente de palco. E eu quero te recomendar, realmente, entre nesse processo de se apaixonar pela leitura. Tudo bem? Se você quiser acompanhar um pouco mais dos vídeos que eu já li esse ano, depois você acessa o meu Instagram. Eu estou postando todos os vídeos que eu estou lendo e as minhas indicações lá também. Nós somos aqueles que devem construir o nosso chão em cima do teto da geração passada. Quem já ouviu isso? É uma verdade. Mas primeiro você precisa conhecer sobre qual teto você está construindo. Nós queremos construir sobre o teto da verdade que está na palavra de Deus. Eu sou a primeira geração da minha família que veio para Jesus. Então, eu estou construindo algo. Eu estou pagando por esse junto com a minha família, para aquilo que a minha filha vai construir em cima. Então existem preços que eu tenho que pagar hoje, para que a minha filha não pague esse mesmo preço no futuro. Então a gente precisa olhar para o nosso passado e permitir que Deus venha tratar muitas vezes as frustrações, os traumas, porque nós servimos a um Deus que faz as coisas de repente, não é verdade? Ele é um Deus que de repente Ele se move. Ele é um Deus que de repente traz a cura, de repente traz a salvação. A gente vai falar um pouco mais sobre o de repente de Deus, mas para entender um pouco mais sobre a história, é importante a gente olhar para Jesus. Jesus, Ele sabia a história que estava escrita sobre Ele. Olha para pensar junto comigo. Jesus, quando Ele foi para o deserto, Ele foi para o deserto e Ele venceu a tentação, falando, está escrito. Ele só sabia o que estava escrito porque um dia ele leu o que estava escrito. Logo, ele sabia a história que havia sido escrita sobre ele. E muitas vezes nós, imagine se Jesus foi tentado, você acha que a gente não vai ser tentado? Com certeza nós seremos tentados. Mas muitas vezes nós estamos às vezes fracassando nas tentações, porque nós não estamos enraizados naquilo que está escrito. O diabo, ele vira para Jesus e fala assim: mande que essas pedras se tornem em pães. Não é verdade? E é engraçado porque ele está tentando transformar algo ali que é algo eterno, uma pedra, em um pão, que é algo passageiro. Muitas vezes ele vai tentar as nossas vidas para que a gente venha substituir a eternidade pelaquela paixão, aquele momento que é passageiro. E é interessante que ele vira e fala assim: está escrito que aos teus anjos dará ordem. O diabo falou isso para Jesus, mas Jesus fala, mas também está escrito o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, pode ser que o diabo vai tentar usar a palavra de Deus para tentar distorcer de alguma forma a verdade divina, para que a gente venha cair no erro e no pecado que ele quer que a gente cometa.
Mas quando nós sabemos o que está escrito, mesmo que o diabo venha e fale, está escrito que, você vira para ele e fala, está escrito que. Mas para isso nós precisamos saber o que é que está escrito. Tem algumas passagens que falam, Jesus foi para a Galileia, Jesus foi fazer tal coisa, para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta. Quem já leu isso no livro? Eu acho interessante, Jesus não precisava fazer aquilo, mas ele fez para cumprir o que estava escrito. Ele sabia a história que já tinha sido escrita sobre ele. Nós precisamos entender qual é a história que Deus está escrevendo para nós, para que a gente possa fluir então, junto com ele, e cumprir aquilo que ele tem para nós, dentro da nossa história. Eu acho incrível porque ele venceu a tentação, ele venceu aquilo que o diabo estava colocando sobre ele, através da palavra de Deus. E como eu falei, sabe, muitas vezes a nossa geração, uma geração que não tem se apegado à palavra, não tem paixão pela leitura. Eu quero desenvolver, eu quero falar isso para vocês, que vocês possam cada vez mais se apaixonar pela leitura da palavra. Aonde você estiver, abre a tua Bíblia. Você está na tua casa, abre a tua Bíblia. Você está na fila do supermercado, abre a tua Bíblia também. Você tem que ficar lá 10 minutos de pé, abre a tua Bíblia e começa a ler. Você está na fila do sei lá de onde, abre a tua Bíblia e começa a ler. A esposa ela anda com uma bolsinha, que geralmente sou eu que carrego. E aonde ela para, ela abre a Bíblia e ela começa a ler. Ela está na fila, ela está lendo. Ela está na fila de qualquer coisa, ela está lendo. E isso me serve de inspiração, isso me serve de motivação, porque toda vez que eu olho para isso eu falo, é um exemplo daquilo que nós estamos construindo como história. Nós queremos perpetuar isso para aquilo que a vida da minha filha também vai ser, para aquilo que ela vai enxergar os seus pais fazendo. E às vezes ela só abre o livro e finge vida lendo a minha filha, sabe? Por quê? Porque ela quer copiar aquilo que ela está enxergando. Então saiba que você pode ser um exemplo, ou você pode ser um anti-exemplo. Mas tem uma coisa muito interessante que falam sobre a questão da influência. As pessoas falam que nós não devemos ser influenciados. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Você não deve ser influenciado. Eu já ouvi isso. E eu discordo um pouco dessa afirmação, porque eu acredito que nós devemos ser influenciados sim, mas nós precisamos ser influenciados pelos padrões celestiais. Nós precisamos ser influenciados pelas verdades de Deus. Nós precisamos ser influenciados pela palavra de Deus na nossa vida. Então, quando você estiver sendo influenciado, pense o que você está permitindo te influenciar. Permita que a verdade de Deus, através da palavra, venha influenciar a tua circunstância. Porque quando as pessoas falam que não há mais solução, nós servimos a um Deus que faz o impossível. Quando os médicos dizem que não tem mais cura, nós servimos a um Deus que faz o impossível. Quando você vê que não existe mais recurso financeiro, nós servimos a um Deus que traz a provisão. Quando o mar se fecha na tua frente, sabe que nós servimos a um Deus que abriu o mar. E mesmo se o mar não se abrir, Pedro andou sobre as águas. Existe um mar de impossibilidades que Deus pode transformar em infinitas possibilidades para a gente cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas aqui na terra. Nós devemos ser influenciados pelos padrões celestiais. Nós devemos ser influenciados porque todas as vezes que Deus influencia as nossas decisões, o reino de Deus é manifesto aqui na terra. Sabia disso? Toda vez que é Ele que influencia as nossas decisões, nós estamos sendo um canal de liberação do reino de Deus aqui na terra. Eu estava lendo a história de um cara chamado Alfred Nobel. Alguém já conheceu Alfred Nobel? Já ouviu falar de Alfred Nobel? Ninguém, ele é famoso, tá vendo? Vocês conhecem? Vocês leram no livro do Habitudes. E foi de lá que eu peguei essa mensagem. É interessante porque Alfred Nobel ele era um químico. E ele foi conhecido como a pessoa que inventou a dinamite. Só que um dia, ele era um inventor químico. Ele acordou e estava escrito na capa do jornal: Alfred Nobel morreu. Imagine você acorda um dia e de repente está lá na capa do jornal. Eu acordo e está lá: César Bianchi morreu. Cara, você deve dar um nó na tua cabeça, para ter alguma coisa errada aqui, na verdade. Imagina você acorda e tem o teu nome escrito falando que você morreu. E na verdade foi um erro, porque quem tinha falecido era o irmão dele. Eles confundiram. Mas uma frase chamou a atenção de Alfred Nobel. A frase foi a seguinte: Alfred Nobel morreu. Ele possibilitou
mataram o ser humano com uma eficácia jamais vista, porque ele tinha inventado a dinamite. Agora, uma coisa interessante nisso tudo é que Alfred Nobel não inventou a dinamite para matar seres humanos. Os seres humanos pegaram a invenção dele e transformaram em uma arma para matar pessoas na guerra. O objetivo principal pelo qual ele tinha inventado a dinamite foi para ajudar no trabalho das pessoas que trabalhavam nas minas, para explodir as minas. Esse foi o objetivo principal. E quando ele leu isso, ele falou: cara, eu não criei a dinamite para matar pessoas. As pessoas estão usando a minha invenção para matar outras pessoas. Não foi para isso. Ele resolveu então, a partir daquele momento, ele resolveu criar um prêmio Nobel da Paz. E ele resolveu então fazer com que aqueles que promovessem a paz fossem então recompensados, porque ele não queria ser lembrado por aquele que inventou uma ferramenta que estava matando pessoas. Ele queria ser lembrado por aquele que estava então trazendo a paz aqui na terra. E ele falou a seguinte frase: creio que todos nós merecemos ter a chance de mudar o que vai estar escrito na nossa lápide enquanto estamos vivos. Eu não sei o que você quer escrito na tua lápide, mas a minha pergunta para você é: você tem vivido de acordo com aquilo que você quer escrito na tua lápide? Há um tempo atrás eu peguei um grupo de jovens da minha igreja e eu levei para o cemitério. A gente foi fazer um discipulado no cemitério. Alguém já fez discipulado no cemitério aqui? Não. Eu vou dar essa dica depois para o pastor. É sério, eu peguei um grupo de jovens da minha igreja que eu estava discipulando, chamei eles e falei: cara, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um negócio diferente, é muito legal. A gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez. E eles estavam super empolgados, achando que a gente ia, sei lá, jogar paintball, ia jogar, sei lá, eles acharam de tudo. A gente entrou no carro, a gente foi pro cemitério. A hora que a gente parou o carro no cemitério, estava todo mundo olhando para a cara do outro, tipo, o que vai acontecer aqui? E eu reuni eles e falei o seguinte: pessoal, a gente vai andar por 15 minutos aqui nesse cemitério, e eu quero que você deixe o Espírito Santo falar com você. E eles começaram a andar, e quando a gente voltou e a gente começou a conversar, era impressionante o que o Espírito Santo tinha falado com cada um daqueles jovens. O que o Espírito Santo falou comigo, falou sobre a questão da eternidade, a questão do quão passageiro é o nosso tempo aqui na terra, a questão de que muitos daqueles que tinham morrido bebês, alguns tinham morrido muito novos, outros tinham morrido muito velhos, tinham famílias enterradas. Deus foi falando um monte de coisa com a gente. Mas o interessante é que teve um jovem que falou, ele falou assim: existem lápides que têm frases escritas. O que é que eu quero escrito na minha lápide? Será que eu quero realmente? Eu estou vivendo de acordo com aquilo que eu quero escrito na minha lápide? Tem pessoas que falam: eu quero 1 Coríntios 13 na minha lápide. Mas será que nós temos amado as pessoas a tal ponto que, se a gente morresse agora, as pessoas vão se lembrar pelo amor de Jesus nas nossas vidas por elas? Tem pessoas que falam: eu quero ser conhecido como um missionário que foi para as nações. Mas o quanto você tem realmente se dedicado para ser uma pessoa que tem vivido o amor de Cristo e levado o amor dele pelas nações? Eu queria te confrontar essa noite e perguntar: o que é que você quer escrito na tua lápide? Porque nós precisamos viver de acordo com aquilo que Deus tem para nós aqui na terra. Nós precisamos viver de acordo com os sonhos e os planos que Ele tem para nós. Amém? Foi incrível quando a gente voltou desse passeio ao cemitério, porque muitos daqueles jovens, eles tinham perdido familiares e parentes, e eles não entravam no cemitério, eles tinham medo de entrar no cemitério. E Deus começou a romper a barreira do medo na vida deles, a barreira de insegurança, a barreira de Deus fez assim com a minha família, Deus fez assado com a minha família, Ele vai fazer assim comigo também. As mentiras que o diabo muitas vezes começa a colocar nas nossas vidas, e muitos daqueles jovens foram libertos naquela tarde. E foi muito legal ver que eles saíram daquele lugar muito mais vivos do que mortos. Os sonhos de Deus foram reavivados na vida deles naquela tarde. Tem um livro muito legal que chama Generais de Deus. Alguém já leu esse livro, Generais de Deus? Ninguém leu?
Caiu. Esse livro Generais de Deus, ele fala assim, tem um cara chamado William Seymour, ele foi conhecido como o catalisador do Pentecostes. Imagine que legal, na tua lápide está escrito catalisador do Pentecostes. Esse foi o cara que, sabe, despertou um avivamento na Rua Azusa. Foi incrível o que aconteceu na Rua Azusa. Ele despertou grandes moveres de Deus, saíram daquele lugar. William Seymour, ele era um cara que, ele era um homem negro, ele era cego de um olho, e Deus usou ele, mesmo no meio de toda aquela confusão que estava acontecendo nos Estados Unidos, para despertar uma geração e liberar então grandes moveres de Deus aqui na terra. Nesse livro, Generais de Deus fala de uma outra pessoa chamada Charles Parham. Ele foi conhecido como o pai do Pentecostes. Já pensou que legal? Está lá na tua lápide. Caiu também. Está lá na tua lápide. O pai do Pentecostes. Ele foi o cara que despertou William Seymour para viver o que ele ia viver em 1906. Tem uma outra pessoa também, Evan Roberts, lá no país de Gales. Teve um avivamento no país de Gales, e nesse avivamento até os animais foram impactados. Imagina um avivamento tão forte que até os animais foram impactados. Os homens que trabalhavam nas minas de carvão, eles foram tão transformados que eles não conseguiam mais xingar os animais para dar ordem para os animais, e os animais não sabiam obedecer os xingamentos que eles recebiam. Mas as pessoas eram convertidas e eles começaram a mudar os seus hábitos de fala. Eles pararam de falar palavrão, e aqueles animais precisaram ser reeducados, porque eles não entendiam mais as novas ordens. Olha que incrível isso. Tem um outro cara também, uma outra mulher na verdade, o nome dela é Maria Woodruff Ecker. Ela foi conhecida como, imagina que legal, estava na palavra, a demonstradora do Espírito. E ela foi conhecida como a demonstradora do Espírito porque uma cidade nos Estados Unidos ficou sem crimes. Os policiais não tinham o que fazer durante todo o momento da cruzada dela naquela cidade. Imagine Ribeirão Preto com zero de criminalidade. Imagine essa cidade sendo transformada pela glória e pela presença de Deus, onde não há mais criminalidade. E a última pessoa que eu vou falar para você é um cara muito louco também, chamado John Alexander Dowie. Ele foi conhecido como o apóstolo da cura. Já pensou que legal? Está lá na palavra, fulano de tal, o apóstolo da cura. E ele foi preso na Austrália por exercer medicina ilegal. Ele orava pelos enfermos, os enfermos eram curados. A Bíblia fala para nós impormos as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. É desse tipo de coisa que eu estou falando para nós conhecermos a nossa história. É sobre isso que está enraizada a história da nossa igreja. Quando nós vamos mais para trás, chegamos em Martinho Lutero, a gente vai conhecendo toda a história, a gente volta onde? Em Jesus. Nós somos chamados para viver como Jesus viveu aqui na terra. Nós somos chamados porque de repente as coisas começam a acontecer. Abre a tua Bíblia comigo em Atos 2. Esse é o primeiro de repente de Deus. Atos 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Fala comigo, todos reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. Fala comigo, de repente. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. De repente, que é o de repente da obediência. Os discípulos estavam todos reunidos num só lugar, porque Jesus tinha falado com eles. Em Lucas 24, Jesus fala assim: ficai nas cidades, até serem revestidos de poder do alto. Eles estavam em obediência à palavra de Jesus, e quando nós estamos em obediência à palavra de Jesus, nós nos posicionamos para um mover sobrenatural acontecer nas nossas vidas. O de repente de Deus é um de repente que vem diante da nossa obediência. Eu lembro do dia que eu pedi para minha filha
arrumar o quarto dela. E eu falei assim: Lara, arruma teu quarto. E nada dela arrumar o quarto. Daqui a pouco eu viro para ela de novo e falo assim: Lara, arruma teu quarto. E nada dela arrumar o quarto. Na terceira vez, você já vai te tirar na mão, né? E aí quando você chega, a tua filha está começando a arrumar o quarto, você fala: legal, tá arrumando o quarto. Mas uma coisa que eu aprendi, Deus começou a falar comigo naquela hora, é que obediência tardia é desobediência. A minha mentalidade naquela hora era uma mentalidade de desobediência. Ela estava desobedecendo. Mas a minha pergunta é: o que Deus já pediu para você fazer, que talvez você ainda não tenha obedecido completamente a Ele? Não peça para Deus liberar tudo que Ele te prometeu, quando você ainda não entregou tudo que Ele te pediu. Nós precisamos estar em obediência à palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que a gente possa então entrar nas promessas que Deus tem para a gente. Se você for ver, é só depois que Abraão entrega Isaac. Vocês conhecem essa história? É só depois que Abraão entrega Isaac é que aparece então o cordeiro para ele entregar como sacrifício. Só após a obediência de Abraão é que vem a provisão. Só depois que Moisés chega na frente do mar é que o mar se abre. Você já parou para pensar por que o mar não se abriu 5 km antes de eles chegarem lá? Não seria muito mais fácil? Mas não, somente no momento de obediência é que vem a provisão. Uma outra coisa também: o que é que Jesus já te pediu? Qual é a obediência que Ele está te pedindo? Talvez Ele já te pediu alguma coisa e talvez você ainda não tenha entregue isso. Eu quero te confrontar essa noite e falar: a melhor coisa que a gente pode fazer é andar em obediência completa à palavra dele sobre as nossas vidas. Porque quando nós somos obedientes, o mover sobrenatural de Deus flui em nós e através de nós. Agora pula um pouco mais para frente em Atos 16. Atos 16 é o segundo de repente. Atos 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente, fala comigo, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões daqueles que estavam lá. Esse daqui eu falo que é o de repente da adoração. Mesmo Paulo, deixa eu te contar um pouco porque Paulo estava preso. Paulo estava preso porque ele tinha acabado de libertar uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Ele estava fazendo uma coisa boa, ele estava agindo, mas ele foi injustiçado. E ele então se torna agora um prisioneiro. Ele foi para libertar uma pessoa e agora quem está preso é ele. Mas mesmo diante de uma situação tão difícil, mesmo diante de uma situação adversa, Paulo naquele momento, ele escolhe, ele opta por cantar hinos e louvar a Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que eu não acredito que Paulo e Silas naquele momento estavam cantando assim: Senhor, te amo mais que eu não acho que ele estava ali tímido, com vergonha. Eu acho que eles estavam extravagantemente adorando e louvando a Deus. É que eu não vou cantar aqui porque vai ficar feio, mas eu realmente acredito que eles estavam cantando com toda a força que eles tinham, com todo o amor, com toda a paixão. Eles estavam colocando para fora aquilo que estava dentro deles. E mesmo diante de uma situação de adversidade, eles estavam então orando e cantando, e eles estavam louvando a Deus. Eles estavam louvando porque todos aqueles que estavam perto deles estavam ouvindo. E de repente, no meio da adoração, Deus traz a libertação. O interessante é que Paulo é liberto naquele momento. Mas não só Paulo é liberto, Silas, que estava com ele, foi liberto também. Mas todos aqueles que estavam, e logo se abriram todas as portas. Fala comigo, todas. E foram soltas as prisões de todos. Fala comigo, todos. Quando Deus te liberta, é para você libertar pessoas.
Pessoas libertas libertam pessoas. Paulo, naquele momento, está vivendo o sobrenatural de Deus na adoração, entregando para Deus e se rendendo para Ele. Quando eu falo adoração, não estou falando só de você cantar, isso é uma parte da adoração. A adoração é nós vivemos um estilo de vida de adoração a Deus. Tudo que nós fazemos é uma adoração ao Senhor. Do momento que você vem para a igreja até o momento que você vai para o seu trabalho, tudo que você faz é adoração a Deus. A adoração, ela traz libertação, ela traz vida, ela traz salvação, ela traz cura. O carcereiro que estava lá na hora, junto com Paulo e Silas, e toda a sua família, eles foram salvos. Depois eu quero que você leia essa passagem, medite sobre isso. Não tem a ver só com aquilo que Deus está fazendo na tua vida, tem a ver com o que Ele está fazendo na tua vida, para você poder abençoar as pessoas ao teu redor. Quando Deus te abençoa, não é só porque Ele quer te abençoar, Ele quer que você venha ser um canal de bênção para as pessoas também ao teu redor aqui na terra. Dessa maneira nós podemos mostrar nós podemos viver e mostrar para as pessoas o reino de Deus e como Ele se manifesta de repente nas nossas vidas. Aquilo que foi feito para aprisionar, agora então é transformado em um agir sobrenatural de Deus por meio da libertação, e a morte se torna vida diante de Deus. As áreas que talvez o diabo está tentando aprisionar na tua vida, pode ser as áreas de maior libertação que Deus vai te usar para você libertar outras pessoas. As áreas que Ele está tentando te atacar, muito provavelmente são áreas que Deus vai te usar. Mas nós precisamos perseverar em obediência e em adoração. Nós precisamos perseverar em obediência e em adoração. Fica de pé junto comigo. Existe uma maneira de nós perseverarmos as nossas vidas, de nós entendermos a nossa história, de nós entendermos o que é que Deus tem para nós daqui para frente. Existe uma única maneira, e essa maneira é nós estarmos perto de Jesus. Essa maneira é nós estarmos tão próximos que quando Ele sussurrar a palavra dEle para as nossas vidas, nós vamos ouvir isso como se fosse um grito. Quando nós andamos perto de alguém, nós ficamos parecidos com esse alguém. Eu lembro que eu tinha um amigo quando eu era mais jovem, e a gente andava tão próximo que a gente começou a se vestir igual. Quem já teve um amigo ou uma amiga assim? Você começa a se vestir igual, você começa a falar igual, você começa a cortar o cabelo igual, você fica até meio bobo igual. Mas a realidade é que quando você anda perto das pessoas, você se torna como elas. Quão próximo de Jesus nós estamos andando, para que a gente venha se tornar como Jesus aqui na terra? Quando nós estamos perto dEle, nós ouvimos as direções que Ele tem para nós. E eu sinto que essa é uma noite, se a gente puder apagar a luz, eu sinto que essa é uma noite que Deus está nos chamando para nós andarmos para mais perto dEle, andarmos mais perto em adoração, andarmos mais perto em obediência àquilo que Ele tem falado para nós. Então feche os teus olhos por um segundo. Pode fechar os teus olhos. Nós estamos num ambiente de amor, nós estamos num ambiente de família aqui nesse lugar. Se você está aqui essa noite e você sente que você precisa estar mais perto de Jesus, você se sente um pouco afastado ou afastado, talvez faz tempo que você não se debruça nos braços dele, faz tempo que você não senta para ouvir um pouco da voz dele, talvez faz um tempo que você não sente as mãos dele fazendo carinho na tua cabeça, fazendo um cafuné que você precisa. Eu queria te perguntar, se você está aqui essa noite, você sente que isso é para você,